E o São Paulo pode se sagrar campeão da Sul-Americana em algumas horas no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bastidores e histórias curiosas direto da Argentina. Bora falar também sobre o Cruzeiro, mais novo campeão da Série B e aquele com a maior antecedência. Já o rival Atlético bem perto de contratar 2 reforços de graça para 2023. Tem informação importante sobre o Palmeiras, que tomou uma decisão gigante sobre o Endrick. Fala ainda sobre Corinthians, São Paulo, Santos, Portuguesa. Foi o Oscar se declarando ou se projetando como jogador do Flamengo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com mais de 1.220.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que vai te consagrar nesse sábado. São 8 jogos do Campeonato Brasileiro para você apostar. Os jogos começam às 3 e só terminam às 9 da noite. Tem também jogo decisivo da Sul-Americana, São Paulo e Independente Del Valle. A vitória do tricolor contra o time equatoriano paga R$ 1,82. Outra sugestão que eu queria deixar para vocês a respeito dessa final é de ambos marcam, imaginando que o Del Valle e o São Paulo façam gols. Se isso acontecer, você pega uma cotação a R$ 2,06. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar com um giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, que enfrenta o Cuiabá nessa noite na Neoquímica Arena e serão 5 ex-atletas do timão do outro lado. Rodriguinho, meio atacante, André Luiz, atacante de lado, André Balada, centroavante, além do Sid Clay, lateral esquerdo, e do zagueiro Marlon. E olha que só não serão mais, porque o goleiro Walter e o lateral esquerdo Wendel estão machucados e o Jonathan Cafu, que ainda pertence ao Corinthians, foi proibido de entrar em campo. Se a lei do ex valeu, o Corinthians vai ter problemas. Bora falar a respeito de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, passou por uma artroscopia nesta sexta-feira para retirada de fibrose do seu joelho que já havia sido recentemente operado. Cirurgia correu bem, já teve alta e o período de recuperação segue o mesmo. Ele deve voltar entre abril e maio do ano que vem. Quero contar também sobre o Santos, que deu aumento para 5 jogadores recentemente. Para o goleiro John, para o Bauerman, para o Alex, para o Lucas Barbosa e para o Juan Seco. De acordo com o presidente Andrés Rueda, todos esses reajustes, sem a extensão do tempo de contrato, se deviam para... havia necessidade de corrigir distorções. Esses caras ganharam projeção, ganharam espaço, mas tinham salários muito pequenos, por isso o Santos decidiu valorizá-los. Bora contar também que Daniel Alves postou um vídeo nas últimas horas treinando dentro de casa sob os cuidados de um preparador físico particular. Foi mais uma forma que o Daniel encontrou para provar ao mundo que ele não tem problema no joelho e estará à disposição do Tite para a Copa. Vale lembrar a treta da quinta-feira em que o Pumas havia divulgado que havia uma contusão grave no ligamento cruzado do joelho do Daniel e que possivelmente ele estaria fora da Copa. O Daniel, na hora, tratou de desmentir o próprio clube. Para fechar o giro de notícias, contar que o Goiás anunciou a renovação do zagueiro Sidmar, 30 anos de idade. Ele não vem atuando com bastante frequência, se recupera de contusão, mas teve seu vínculo estendido até dezembro de 2024. Bora falar sobre o Cruzeiro, mais novo campeão da Série B, o campeão com a maior antecedência. Raposa se sagrou campeão nessa sexta-feira, mesmo sem entrar em campo depois das derrotas do Grêmio por 2-1 para o Sampaio Corrêa e do Bahia por 3-1 para a Chapecoense. Com esses resultados somados à vitória do Cruzeiro na quarta-feira contra a Ponte Preta, a Raposa chegou a uma pontuação de 71 pontos, não pode mais ser alcançada por seus rivais. São 6 rodadas de antecedência, nunca na história da Série B um time conseguiu ser campeão com tanta antecipação. Aquele que tinha o recorde até então era o Corinthians de 2008, que havia se sagrado campeão na 34ª rodada, 2 depois do Cruzeiro. Raposa nessa reta final da Série B ainda pode quebrar mais um recorde do time com mais pontos na história da segunda divisão. Esse recorde pertence ao Corinthians de 2008, na oportunidade foram 85 pontos conquistados. Se a Raposa conquistar 14, nas próximas rodadas já iguala os 45, é natural que o time de Paulo Pesolano também consiga bater esse recorde. Só para completar sobre Série B, a derrota especialmente do Bahia para a Chapecoense por 3-1 acabou com o moral do Anderson Moreira, o treinador super criticado, e o grande problema pro Bahia agora é que a diferença para times que estão fora do G4 é de apenas 6 pontos. Londrina e Sport, por exemplo, já começam a incomodar.
e existe uma pressão grande para que o presidente Guilherme Belintani tome uma decisão de demitir o Anderson Moreira nas próximas horas. Vamos acompanhar essa história e trazer qualquer novidade para vocês, beleza? Bora falar agora sobre Atlético Mineiro e reforços. Dois jogadores estão bem perto de virarem reforços do Galo para 2023, ambos sem custos. Primeiro deve ser o lateral direito Rodinei, cujo vínculo no Flamengo termina em 31 de dezembro. Tenho contado para vocês há vários dias que Rodrigo Caetano e Rodinei têm um acordo verbal. Falta a assinatura do pré-contrato, isso deve acontecer nos próximos dias. E o Rodinei, que preferiu deixar o Flamengo depois de ser menosprezado pelos dirigentes, deve pintar como reforço do Atlético para janeiro. O contrato dele acaba a partir de 1º de janeiro, ele já fica à disposição do Galo. A chegada do Rodinei deve indicar a saída do Guga. Rodinei e Mariano devem ser os laterais direitos do Atlético para a próxima temporada. Segundo reforço, deve demorar um pouquinho mais para chegar, embora já existam conversas muito avançadas entre Atlético e Paulinho, atacante de só 22 anos de idade, que pertence ao Leverkusen, da Alemanha. O contrato só termina em junho de 2023. Rodrigo Caetano procurou o Paulinho, mostrou os projetos do Galo e conseguiu convencer o Paulinho de que o melhor plano no futebol brasileiro é retornar para cá para jogar no Atlético Mineiro. Qual vai ser a estratégia do Galo em relação ao Paulinho? Repetir aquilo que foi feito com o Otávio, volante que veio do futebol francês. O Atlético quer, a partir de 1º de janeiro, assinar um pré-contrato com o Paulinho. Ele vai estar 6 meses do fim do vínculo, notificar o Leverkusen a respeito desse acordo e tentar, a partir daí, a liberação imediata do atleta, ainda que com uma compensação financeira pequena, ou empréstimo, alguma coisa desse jeito, como aconteceu com o Otávio. Se rolar bem, se não, o Atlético fecha com o Paulinho para janeiro e começa a contar com o jogador na metade do ano, mais ou menos como aconteceu com o Pavon do Boca Juniors. E você, atleticano, que nota dá para Rodinei e Paulinho? Gostou dos dois primeiros reforços iminentes no Atlético? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre tudo da final da Sul-Americana. O São Paulo tem a oportunidade, dia 5 da tarde desse sábado, se sagrar campeão do segundo principal torneio continental do nosso continente, da América do Sul, quebrando um jejum de 10 anos. A última conquista importante do São Paulo foi justamente em 2012, na Sul-Americana, final contra o Tigre. Durante todo esse período, um único título, Campeonato Paulista do ano passado, sob o comando de Hernan Crespo. E eu quero contar alguns bastidores e particularidades sobre esse jogo. Primeira das informações é que esse jogo terá transmissão gratuita pela Comembol TV. Ainda que você não seja um assinante da Comembol TV, mas se você tiver a Claro ou a Sky, vai haver sinal liberado. Ah, Nicola, eu não sou assinante nem da Claro nem da Sky. Então procure a Claro TV+, vai haver a liberação do sinal pela internet, tá? Então você vai poder assistir a esse jogo, ainda que a ESPN e o SBT tenham sido vetados da decisão, vai haver a transmissão liberada, sinal liberado para todo mundo. Segundo ponto importante, toda a comissão técnica do Crespo, ex-treinador do São Paulo, estará em Córdoba. Vários deles já postaram fotos se dirigindo a Córdoba, o que mostra como o Crespo e sua comissão técnica ficaram ligados ao São Paulo. Eles estão indo para Córdoba para torcer para o São Paulo. Terceira coisa legal que eu queria destacar para vocês. São Paulo pode faturar 27 milhões de reais caso conquiste o título da Sul-Americana. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol ao campeão. Além dos 27 milhões, o São Paulo ainda teria direito a confirmações das vagas na fase de grupos da Libertadores e na Recopa Sul-Americana do próximo ano. Muito dinheiro em jogo. Se o São Paulo faturar o título da Sula, já contei para vocês, metade desses 27 milhões será destinado aos atletas e ao maior prêmio prometido pelo São Paulo em bastante tempo. Para completar, queria destacar uma história muito curiosa e gostosa que o Sport TV registrou nessa sexta-feira. Um torcedor do São Paulo foi entrevistado por um dos repórteres da emissora lá em Córdoba. E ele contou que usou o dinheiro que seria destinado à contratação de um fotógrafo para o casamento dele, marcado para novembro, para viajar para Córdoba. E a noiva dele é quem não gostou nada dessa história. Ele chegou na segunda-feira, somente com a passagem de ida. E desde então tem dormido em hostels e tudo mais. Por que ele chegou na segunda? Porque era a passagem mais barata. Ele está curtindo os últimos dias de férias e ele usou a entrevista para pedir desculpas à noiva, torcendo para que ela o perdoe e para que eles possam de fato casar em novembro. Ele ainda nem tem a passagem de volta garantida, não tem a mínima ideia de como é que ele vai voltar, mas queria muito estar perto do São Paulo na decisão da Sul-Americana. Última coisa sobre essa decisão bem legal. Independente Del Valle, adversário do São Paulo, tem enorme histórico nas categorias de base. Esse clube foi fundado há bastante tempo. Em 2014 foi comprado pelo Del Valle e a partir daí passou a investir demais nas categorias de base. Tanto que nas 6 edições da Libertadores Sub-20, o Del Valle esteve em 3 decisões. As 3 últimas contaram com o time equatoriano.
um título, o título de 2020, além dos vice-campeonatos em 2018 e 2022. É um clube que forma muitos atletas para times do Equador e também para serem negociados para o exterior. São Paulo deve enfrentar um adversário difícil. Ainda assim, aposto numa vitória do São Paulo por 2-1. Queria o seu palpite. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras e a decisão importante em relação a Endrick. O centroavante se apresentaria nesse domingo à Seleção Brasileira Sub-17 por um período de treinos de uma semana. Só que o Palmeiras, por determinação do Abel Ferreira, pediu a liberação da CBF e o Endrick não participará dessa preparação. Inclusive o anúncio foi divulgado pelo pai do Endrick, o Douglas Souza, em uma live, da qual ele participou como usuário. Ele mandou uma mensagem dizendo: o Endrick não vai ser liberado e vai ficar no Palmeiras. Se o Endrick fosse liberado para esse período de treinos, perderia 3 jogos do Campeonato Brasileiro e parece iminente a estreia do Endrick no time principal. Ele já foi relacionado para 2 partidas, ficou os 2 jogos no banco de reservas, mas o Abel tem gostado do empenho, da dedicação do menino nos treinos e mais cedo ou mais tarde vai pintar essa estreia do Endrick com a camisa do time principal. O jogador super badalado, muito elogiado, mas que mantém os pés no chão. Contei para vocês outro dia que o Barcelona promete enviar o Deco, que é seu representante na América do Sul, para tentar contratar ou o Endrick ou o Vitor Roque para janeiro de 2023. A proposta que o Barcelona vai trazer será de 35 milhões de euros ou mais ou menos 182 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar a respeito da... você sabe que nesse domingo tem eleição para presidente, certo? E o país está absolutamente dividido entre aqueles que votam em Lula e entre aqueles que votam em Jair Bolsonaro. E essa divisão também chegou ao esporte, mais especificamente ao futebol. No primeiro momento, várias pessoas esportistas se declararam a favor do Lula. Mais recentemente, outros passaram a se declarar a favor do Bolsonaro. E eu queria trazer nomes dessas pessoas que já se declararam ou já anunciaram seus votos. Começando pelos que declararam voto para o Lula, que foram os primeiros. Juninho Pernambucano, ex-jogador do Vasco, dirigente. Raí, que também passou pelo São Paulo. Paulinho, atacante do Bayer Leverkusen. Vanderlei Luxemburgo, que inclusive se candidatou a sair pelo Senado, só que acabou levando um golpe do próprio partido e desistiu. Além de Walter Casagrande, que é comentarista, estava na Globo e hoje está no UOL. Depois que o Neymar, recentemente nessa semana, soltou um vídeo falando que votaria 22, que voltaria no Bolsonaro, vários outros esportistas parecem ter tomado coragem e fizeram o mesmo. Lucas Moura do Tottenham, Pelé, que posou nessa sexta-feira com uma camisa do Santos, com uma dedicatória ao Bolsonaro. Romário, que é candidato inclusive ao Senado. Renato Gaúcho gravou um vídeo para dizer que vai votar no Bolsonaro, pedindo para que as pessoas também façam o mesmo. Ronaldinho Gaúcho, Felipe Melo gravou o vídeo com toda a família, além do Falcão, ex-jogador de futsal. Só um bastidor, não é nem um bastidor, é uma consideração. Nessa época de votação, de eleição, há muito nervosismo nas redes sociais, o negócio está pegando fogo. E aí, vários jornalistas e formadores de opinião vinham exigindo, cobrando que os jogadores se posicionassem, afinal de contas é algo importante, é o futuro do país, enfim. Enquanto os primeiros se posicionavam a favor do Lula, estava tudo ok. Foi só alguns, como o Neymar, passarem a se posicionar e declarar votos a favor do Bolsonaro que a coisa degringolou nas redes sociais. Vários formadores de opinião, como por exemplo o Walter Casagrande, detonaram aqueles que se posicionaram a favor do Bolsonaro. E aí sem falar de votos, né? Eu tô pensando seriamente em anular meu voto. Nenhum dos dois me representa, nem o Lula nem o Bolsonaro. Mas eu acho que se você pede que os caras se posicionem, você tem que respeitar quando eles se posicionam a favor de A ou B. Não vale essa história de só é bom se posicionar a favor do meu candidato. Era só isso que eu queria ponderar e queria que você deixasse a sua opinião, usando espaço para comentários. Você vai votar em quem? Como é que você vê essa lacração? Enfim, use o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Bora falar sobre o Oscar, que deu uma entrevista ao Desimpedidos nas últimas horas. E o Oscar, que é jogador do Xangai Sport, foi perguntado sobre o Flamengo. E ele se mostrou muito à vontade para falar sobre o Flamengo, e quem ouvia até tinha a impressão de que ele já é um atleta do rubro-negro. Perguntaram, por exemplo, se ele conseguiria ser titular nesse time, e a resposta foi a seguinte, abre aspas: é difícil falar isso, os meninos estão jogando super bem. A minha posição é a do melhor quarteto do futebol brasileiro, embora eu possa jogar como meia, como ponta, como volante, mas o time está encaixado. Aí ele completa, mas quem é bom sempre joga, né? E aí ficaria essa missão pro Dorival Júnior.
que o Flamengo segue tentando contratar o Oscar. Eu já contei para vocês, ele seria um dos alvos para um eventual Mundial de Clubes. O grande problema é a liberação do time chinês, que está irredutível, quer contar com o Oscar até o fim do contrato, em novembro de 24, e depois utilizá-lo em outra função. A ideia do Xangai é ter o Oscar pelo resto da vida, os caras adoram o Oscar por lá. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do fracasso de público nas finais, tanto da Sula quanto da Libertadores. A Conmebol mandou muito mal nas escolhas de Córdoba, Argentina para a Sul-Americana e Guayaquil, no Equador, para a Libertadores. Até ontem eram apenas 8 mil ingressos vendidos para o jogo na Sul-Americana. Detalhe, a Sul-Americana e a Conmebol precisaram distribuir ingressos a rodo para torcedores e para pessoas de Córdoba, na Argentina, a fim de tentar levar um público um pouquinho maior ao Mário Kempes, estádio para 57 mil torcedores. Os torcedores do Independente Del Valle praticamente não apareceram, o clube equatoriano pediu somente 1.500 entradas. São paulinos tentaram ir à Argentina, vários deles foram, mas existem poucos voos, as hospedagens são poucas e muito caras, enfim, não rolou. A gente deve ter no máximo 20, 25 mil pessoas, sendo a maior parte desse pelotão formado por gente que recebeu esse ingresso de graça para evitar o constrangimento. Já na final da Libertadores, torneio ainda é mais importante com 2 clubes brasileiros, a situação também é preocupante. Até essa sexta-feira eram só 7.700 ingressos vendidos de forma antecipada, 700 ingressos para torcedores do Atlético Paranaense e 7 mil ingressos para torcedores do Flamengo. Capacidade do estádio no Equador, do Barcelona, também na casa dos 56, 57 mil torcedores, e haverá enorme dificuldade para conseguir levar rubro-negros, sejam do Atlético ou do Flamengo, para lá. Assim como os problemas para a Argentina, há poucos voos, os voos são extremamente caros, hospedagens não existem, um pacote pode custar algo na casa dos 15 a 20 mil reais. Então, que a Conmebol aprenda com esses 2 erros, ela vai perder a oportunidade de ver estádios lotados. Se você quiser, Conmebol, manter esse formato de final com um jogo único, escolha locais de fácil acesso, que as pessoas possam chegar ou para ir e voltar no mesmo dia, ou que elas possam chegar, se hospedar e ficar por bastante tempo, para também aproveitar como um ponto turístico. Muito mal a Conmebol nas 2 escolhas. Você concorda, discorda? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!